Olá, seja bem-vindo à TV Folha Regional. Começa a partir de agora a edição de hoje ao vivo do programa Entrevista da Semana, transmitido pelas plataformas digitais da TV Folha Regional, como o portal adamantinanet.com.br e também estamos no canal do YouTube, além da transmissão ao vivo pelo Facebook do Folha Regional. O programa Entrevista da Semana, que tem o apoio da Rede 7 Supermercados, recebe hoje aqui ao vivo nos estúdios da TV Folha Regional o secretário municipal de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente de Adamantina, Luiz Henrique Fernandes. E a gente vai conversar com ele a respeito do trabalho que está sendo desenvolvido nestes primeiros meses de trabalho à frente da secretaria. Inicialmente, Luiz Henrique, seja bem-vindo à TV Folha Regional. Bom dia, Ricardo. Obrigado. Bom dia a todos os ouvintes aí da Folha Regional. Estamos aqui com a satisfação para poder estar batendo um papo com vocês. Ótimo. Para começar, gostaria que você dissesse para quem está nos acompanhando como que você encontrou, ao assumir a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, com relação à estrutura dela, também dos projetos em andamento, e também dissesse quais as principais dificuldades encontradas durante esses primeiros 4 meses. Então, quando nós assumimos lá a secretaria, o que eu posso dizer assim, que a nossa secretaria, ela é uma secretaria boa, assim, a estrutura bacana, tem uma turma assim que desempenha bem a função. É claro que a gente encontrou sim algumas dificuldades, né? Porque assim, por exemplo, a questão das frotas, a questão dos equipamentos que são utilizados é uma utilização diária, né? Sim. É, incessante, né? Então, a gente pega as roçadeiras, por exemplo, trabalha todo dia, né? Então tem um desgaste bastante significativo aí dos equipamentos e dos implementos. Então, um desgaste normal. Então a gente enfrentou sim vamos falar, esse desafio aí de estar melhorando, consertando, né? Então uma despesa bastante alta, né? Então essa gestão ela acaba se tornando aí um desafio para a gente. Com relação aos projetos que estavam em andamento, é, tem vários projetos que estavam em andamento lá e a gente está tentando dar sequência, né? Logicamente, ao que a gente vê como positivo e tentando implementar aí, que a gente vai trocar uma ideia em novos projetos também. Ótimo. Na denominação da Secretaria, Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, o abastecimento ele corresponde ao quê? Que às vezes as pessoas ouvem e não sabem identificar a questão do abastecimento. Então, assim, existem vamos falar, algumas funções intersecretarias que às vezes elas ficam um pouco, né, a gente fala assim, mas será que essa função é da agricultura? Será que essa função é de obra? Será que né? Fica às vezes algumas dúvidas, Sim. né? Mas a questão do abastecimento, ela tá voltada a parte de produção mesmo, a parte agrícola, Sim. né? Sim. Então, assim, seria assim, uma função nossa que nem tem lá o projeto do PAA, né? Entendi. Que é um projeto de produção de alimentos e distribuição. Uhum. Então, essa parceria que existem entre Prefeitura Municipal ou Secretaria da Agricultura junto às entidades, por exemplo, é uma função que a gente faz aí, né? Certo. Então, ela é bem ampla, Uhum. né? Ela é bem ampla. E Luiz, a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, ela é responsável pela manutenção das praças e áreas verdes do município. Como que está organizado esse trabalho neste início de gestão à frente da Secretaria? Esse daí é um desafio nosso, sabe, o Ricardo? Realmente, confesso que chega no pico, né? No Sim. pico, nos meses aí de verão mesmo, a gente passa apertado. Eu peguei, né, em janeiro, era um pico de serviço, a gente entra assim, ainda não conhecendo a rotina de trabalho, né? Mas a manutenção, ela é bastante desafiadora. Nós temos muitas praças aqui em Adamantina, muitas áreas verdes, parques, né, que precisam ser mantidos. Sim. E a nossa estrutura de mão de obra, vamos falar assim, ela está ainda aquém, né?
Então a gente está tentando melhorar isso daí através da aquisição de mais equipamentos. Nós estamos com uma visão aí para ver se chega agora no final desse ano, né, no início do verão, a gente já vai estar mais estruturado para poder dar um melhor atendimento aí, oferecer um melhor trabalho aí para os munícipes. Certo. E essa questão da manutenção mesmo, se o bairro identificar, ou o próprio morador identificar alguma área que necessita disso, ela entra em contato com a secretaria? Sempre foi feito através dos requerimentos, né? Certo. Que é feito lá no prédio central e é passado para cada secretaria. No caso especificamente da manutenção, da roçada, da poda dessas áreas, é feito lá e esse requerimento chega para nós e a gente tem uma rotina, né? Certo. Vamos colocando, lógico, se tem alguma prioridade, a gente coloca para cima, senão a pessoa vai fazendo de acordo com a rotina mesmo de trabalho, né? Um exemplo, nós estamos no bairro Jardim Adamantina. Uhum. Então, o que tem para ser executado lá, a gente executa lá naquele bairro e daí passa para o outro bairro e assim nós vamos encaminhando. Não, estamos com uma prioridade no Jardim Europa. Aí a gente desloca o pessoal da Adamantina, vai lá e faz, sendo uma prioridade. É assim que a gente tem conduzido o trabalho. E Luiz, já existe algum levantamento ou pretende ser implantado algum levantamento para implementação de novas praças ou áreas verdes no município de Adamantina? Esse planejamento ele não é especificamente da prefeitura, vamos dizer assim, né, da secretaria. Isso daí ele vem em consequência dos bairros, né, que vão surgindo na cidade, no município. Como os loteamentos. Isso, exatamente. Sim. Então, é uma lei, né? Uhum. Então, conforme vão sendo iniciados aí os loteamentos, já por lei é necessário que se destine uma porcentagem X para que fique como sendo uma área verde e posteriormente um parque, aí vai ser definido, né? Então isso aí até, não sei se nós teríamos tempo, mas acho que seria uma oportunidade interessante de explicar às vezes para a população que existe vamos falar assim, um processo para que essa área verde de um determinado loteamento ele fique de responsabilidade da prefeitura, né? Então não é assim, um exemplo, saiu um loteamento X em Adamantina, tem lá uma porcentagem como sendo uma área verde, mas não é assim imediatamente passado para a prefeitura ou para a secretaria a manutenção dessa área verde, né? Tem um processo para que depois sim, né, após as liberação da CETESB principalmente, que essa área verde venha a ser de responsabilidade da prefeitura. Mas aí, tendo estas autorizações, isso já é de imediato? Ou, por exemplo, o loteador ele deve ficar responsável por isso por 5 anos, 10 anos? Tem um prazo depois de ela ser toda autorizada? Não, a partir do momento que a CETESB emite lá a documentação, né, desvinculando essa área verde do loteamento, aí sim passa a ser de responsabilidade nossa, da secretaria, da prefeitura. Certo. Se você começou a acompanhar agora a edição de hoje do programa Entrevista da Semana, nós estamos recebendo ao vivo nos estúdios da TV Folha Regional o secretário municipal de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, o Luiz Henrique Fernandes, conversando com ele a respeito do trabalho que está sendo feito neste início de gestão na Secretaria Municipal. Luiz, também com relação aos viveiros, eu gostaria de falar com você, nós temos o viveiro municipal e também foi implementado na gestão passada um viveiro de mudas lá dentro do recinto poliesportivo, onde fica localizada a Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente. Gostaria que você dissesse a respeito desses dois espaços. Inclusive, no jornal Folha Regional, foi feita uma matéria a respeito do trabalho que está sendo feito de revitalização do viveiro. Então, gostaria que você falasse primeiro do viveiro municipal e depois com relação ao viveiro de mudas lá no recinto poliesportivo. Perfeito. Esse viveiro municipal, ele é um viveiro antigo, né? É um viveiro, é uma área grande. A gente pode dizer assim que em outras épocas ele já foi mais assim explorado, mais bem cuidado, né? E foi até um pedido do prefeito do Tiverão para a gente que houvesse um carinho maior, né? Que houvesse aí que a gente olhasse com outros olhos essa estrutura, né? E
para a gente ver o que poderia ser feito com relação a esse viveiro, devido a toda a história, né, que existe aqui no município. Então, estamos sim, é, é, vamos falar, reformando, né, ou reestruturando esse viveiro para que a gente possa explorá-lo, né, de uma forma melhor, como ele já foi explorado em outras épocas. Certo. Isso daí a gente vai estar informando aí ao município, a gente vai fazer aí até uma inauguração desse viveiro novamente, né, para que a gente possa mostrar de novo, né, o que ele vai ter a oferecer aí para a população. E com relação ao outro viveiro que está lá no poliesportivo, a gente, por uma questão assim, de logística, de melhor utilização, nós reestruturamos da seguinte forma. O que a gente chama de viveirinho, né, que é esse viveiro lá do poli, ele ficou mais como a parte de germinação das mudas que são produzidas, sim. né, e ele ficou também como um local para que a população possa retirar, né, as mudas de uma forma mais rápida, de uma logística melhor, né, do que ter que se deslocar até o viveiro lá, que é longe, não é perto, né? Na estrada 14? Na 14, próximo ao colégio agrícola lá, né? Então ficou assim, para a gente utilizar ele de uma forma estratégica, atendendo os munícipes e para a gente otimizar a mão de obra, então ficou destinado à produção, né, à germinação das mudas, e após um certo momento essas mudas são transferidas todas para o viveiro municipal. Sim. E quais os tipos de mudas que são encontradas neste viveirinho aqui no recinto poliesportivo? Não, as mudas são produzidas de todas as espécies, né? Então hoje a prefeitura produz principalmente as árvores, né, ou as mudas nativas, né, que são usadas nos reflorestamentos, nas propriedades rurais, algumas na própria cidade, né? As frutíferas, né, que são bastante demandadas aí pelos munícipes, ou para algum evento que vai ter, que nem tem lá domingo no parque. Sim. Eventualmente a gente está presente, não em todos, né? Porque também nós não temos nem tantas mudas assim para estar presente em todos, mas é feita a distribuição na Feira do Verde. Nós temos as exóticas, né, que também são produzidas. Tem uma gama de variedades. Isso tudo de árvores ou de plantas, de flores também? Isso mais de arbustos, né? As flores tinha um projeto, sim, com relação a essas flores ornamentais, né? Mas eram flores assim, são flores, né? Elas são sazonais, né? Então assim, elas têm uma durabilidade pequena, né? E aí a gente está fazendo esse estudo no sentido, às vezes, de trocar essas plantas sazonais por perenes. Entendi. Entendeu? Sim. Porque senão, assim, a cada 2, 3 meses tinha que fazer todo um replantio, né? Então demanda de bastante trabalho, né? Mão de obra é um problema que nós enfrentamos na secretaria. E para otimizar tudo isso daí, a gente está fazendo esse estudo aí para tentar implementar espécies mais perenes, né? Que resistam mais, né? Que conseguem ter uma durabilidade maior de vida em épocas de verão, em épocas de inverno, né? Que não exigem essa demanda aí de muito trabalho e muita reposição. Um bom exemplo dessas plantas, dessas flores sazonais que você disse, foi o campo de girassol lá no Parque dos Pioneiros, implementado no ano passado, que demorou para ele ficar no ponto certo e depois durou pouco tempo também. É mais ou menos isso. Exatamente. O girassol é uma espécie sazonal. Ela nasce, como diz assim, produz e morre, né? Sim. E aí tem que plantar novamente. Todo ano ele é plantado para que a gente possa ter o Parque dos Girassóis lá. Legal. Já que a gente está falando a respeito da questão de árvores, você falou de arbustos, árvores, e também da questão da manutenção disso, a secretaria ela já tem algum estudo ou ela pretende fazer algum estudo com relação àquelas árvores que tem pela cidade e elas estão em situação de risco, de queda, por exemplo,
que a gente vê, passa pelas ruas da cidade, a gente vê que várias árvores, umas estão pendendo, outras já estão apodrecendo, inclusive já teve caso em uma época de chuva com vento que uma árvore caiu em cima de um carro lá no Jardim da Mantina. Existe algum estudo para isso, para a supressão dessas árvores? Existe. A gente está fazendo, esse aí é um estudo assim, eu gostaria até que ele fosse mais rápido, né? Mas a gente tem, a Damantina hoje é uma cidade com um número significativo de árvores, né? Então a gente precisa fazer uma avaliação individual, né? Mas está na nossa programação. O quanto antes a gente vai estar fazendo isso daí já. E recentemente a gente esteve na Energisa, numa reunião lá em Presidente Prudente, onde foi colocado, né, essa em pauta esse problema, vamos falar assim, né? Onde o interesse ele é mútuo, tanto para nós como para a Energisa também. Então, a ideia é fazer um levantamento individual de árvores para ver exatamente aquelas que são muito altas ou com algum problema fitossanitário, né, que precisam ser retiradas, que trazem algum perigo, e tentar, a partir desse estudo, implementar outra no lugar, né, que traga aí a beleza também para a cidade, que traga aí um bom sombreamento, né? Então a gente precisa estudar uma espécie que caiba bem, né? Para que possamos então retirar essa aí que está trazendo um risco para a população. E diante desse estudo, que você disse que é demorado por causa da quantidade de árvores em situação de risco que a gente tem em Adamantina, mas será necessário terminar todo o estudo, todo o levantamento, para aí sim iniciar a retirada das árvores, ou será assim feito em casos isolados? Descobriu que uma árvore ela apresenta risco, ela é retirada? Na verdade, eu gostaria de fazer o levantamento primeiro, né? Todo o levantamento. Mas assim, não é uma opção, vamos falar assim, muito... vou falar assim, não é uma opção muito inteligente para a gente tomar, né? Até porque, como eu falei para vocês, aparecendo uma demanda urgente, a gente tem que fazer. Sim. Então, realmente, tem árvores que a gente já sabe, né, que está com alguns problemas fitossanitários ou uma árvore muito alta que está mostrando ali um perigo iminente, a opção já é retirar imediatamente. Sim. Né? Sim. Mas a partir do momento que a gente consegue ter um estudo de todas as árvores do município, a gente consegue fazer uma programação melhor de trabalho. Entendi. Entendeu? Sim. Então, um exemplo. Não, vamos começar pelo centro, até para a gente produzir as mudas necessárias, né, para que seja feita a substituição. Então, você sabendo, não vamos precisar trocar 2.000 árvores no município, da espécie, 2, 3 espécies. A gente já vai ter um tempo para poder produzir essas mudas e, posteriormente, né, a partir do momento que a gente suprimir a árvore que está lá em situação de risco, já colocar a outra no lugar. E no caso de alguma fatalidade, como aconteceu lá no Jardim da Mantina, de uma árvore cair em cima de um carro, com relação ao prejuízo, é a prefeitura que arca com isso ou é o proprietário da residência onde a árvore está na frente? Então, Ricardo, se eu não estou enganado, a prefeitura ela não tem, vamos falar assim, ela não é de responsabilidade da prefeitura, porque isso daí é uma iniciativa que partiu do proprietário. Não, é um ocorrido, vamos falar assim, natural que aconteceu, né? Entendi. Até assim, foi uma árvore alta lá, que é o... Oh, meu Deus, fugiu o nome agora da espécie lá que caiu lá. Que assim, foi feita uma avaliação e a árvore ela não tinha, assim, a princípio, né, nenhum problema condenável, vamos falar assim. Sim, né? sim. E aí, assim, talvez pela altura dela, né, talvez pela força do vento, foi uma fatalidade. Né? O eucalipto, desculpa. Então foi um eucalipto alto, né? E os eucaliptos
eles ficam realmente altos, né? E que nem nesse caso, não só pela patologia que a árvore poderia trazer, mas assim, é um fator aí que a gente já quer eliminar. A árvore está muito alta, tipo eucalipto ou alguma outra espécie assim que não tem nenhum problema, um problema, vamos falar assim, ambiental, vamos retirar e colocar uma outra no lugar. Entendi. Você tá entendendo? Ah, é um, sei lá, é um IP, é uma árvore de lei, aí já é diferente. A gente também talvez nem possa, né? A não ser que tenha realmente tenham detectado um problema sanitário. Aí tudo bem. Caso contrário, não poderá ser retirado. E Luiz, quais as prioridades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente para este primeiro ano de trabalho? Nós temos aí várias prioridades, né? Eu já adiantei uma, que é a gente estruturar melhor a nossa parte da roçada, né, para poder entregar um trabalho melhor para a população. Essa é um projeto nosso. Nós estamos recuperando aí vários veículos que alguns estavam, quando nós assumimos, né, estavam lá parados, sem funcionamento. Nós temos projetos aí para poder amparar melhor também os produtores. Legal. Que até recebemos há pouco tempo aí 2 equipamentos fantásticos, né, do governo do estado em parceria. Uma foi uma retroescavadeira que a gente vai utilizar aí no programa de contenção de água na zona rural, né, com a realização aí das barraginhas. O outro é a composteira, né? A Adamantina foi contemplado aí com essa composteira. Eu até brinco, né? A gente foi visitar a indústria e eu falei pro diretor lá, falei, ô Eduardo, eu confesso para você que eu tava achando que isso aí era um presente de grego pro município, cara. Né? Falei, no mínimo, na minha cabeça, né, por ignorância minha, passou assim, falei, algum gênio inventou essa máquina, não vendeu e estão distribuindo aí para os municípios. Mas não, é uma máquina, é um equipamento fantástico, né? Vai contribuir enormemente para o município nessa questão da gestão de alimentos sólidos, né? De eliminação de resíduos aí, de lixo orgânico, e no qual a população já vai poder entender melhor durante a Feira do Verde. A gente está montando aí um projeto super bacana lá, né? De gestão aí de resíduos do município, e vamos dar sequência aí para a população entender. Temos também o desafio aí do viveiro, né? De aumentar a nossa produção de mudas. Temos aí também os projetos de implementar o nosso composto que é produzido lá no pátio de compostagem, a partir das podas das árvores. E temos também, né, os eventos, né, que a Secretaria, não só a nossa da Agricultura, mas com a Prefeitura em si, as parcerias que foram feitas, né, via Sebrae, que atinge várias áreas, e a nossa também é bem assim, fortemente, uma parceria forte que existe, né, Sebrae, temos outros parceiros que a gente está buscando aí para poder melhorar, né, todos esses projetos que a gente tem vontade. E a equipe lá é bacana, como eu falei para você no início. O pessoal tem vontade também. Então, se Deus quiser, até o final do ano a gente já consegue mostrar aí alguns desses projetos prontos aí, se Deus quiser. Legal. Luiz, não estava na nossa pauta de perguntas, porém você falou, como jornalista já captei aqui, com relação à Expo Verde. Ela já começou a ser estruturada? Vocês já começaram a trabalhar na Expo Verde 2025? Ô, Ricardo, o que eu posso dizer, assim, já houveram várias reuniões, né? Uma comissão, já foi montada uma comissão, a gente está tentando entender como que pode ser feita da melhor forma possível, né? Num custo justo. Então, assim, eu posso dizer da minha, vamos falar assim, lá da nossa secretaria, do nosso trabalho, né? Que a gente já está iniciando o nosso projeto, né? Como eu falei aí, dessa gestão que a gente vai mostrar lá, que é aquela maquete que todo ano fica lá, né? Lá
no Poli. Então, nós já começamos o nosso trabalho, o pessoal lá já começou a fazer uma limpeza e uma adequação melhor da arena lá do rodeio, né? Que lá tinha muita pedra, então nós tiramos tudo aquilo lá, né? Quem quiser ir lá olhar, foi retirado tudo aquela areia raspado, toda? tudo, para ser colocado uma terra e uma areia nova. Porque lá tem todo um sistema de captação de água, né? E então, até onde deu para ser retirada a terra foi tirada, e então já estamos mexendo, sim. Certo. A Expo Verde, ela acontecerá normalmente no começo de setembro. O mês é setembro, né? A gente está vendo aí se vai ser primeira, segunda semana de setembro, Certo. mas a primeira quinzena de setembro é a data que foi comentada nas nossas reuniões. Legal. E para a gente finalizar, gostaria que você dissesse para quem está nos acompanhando, então, de que forma que a população pode ter acesso aos serviços prestados pela Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente. Os telefones para contato, né, não mudaram, são os mesmos, né? O Poli fica aberto de segunda a sexta, vamos falar assim, nesse trabalho de distribuição de mudas, de oferecimento da frota agrícola para os produtores. Quem quiser pode ir lá nos visitar, pode acompanhar o trabalho. Temos também lá no Poli, né, continua os trabalhos de reciclagem que já haviam feito das outras gestões, né, onde a pessoa leva o óleo usado e é trocado por óleo novo, como ponto de coleta de aparelhos eletroeletrônicos, né, também está lá funcionando, né. Estamos lá aberto para qualquer dúvida, para qualquer necessidade que nos couber, para estar atendendo os munícipes. Legal. Luiz, então quero agradecer você por ter aceitado o convite e estar aqui na TV Folha Regional para conceder essa entrevista. Eu que agradeço a oportunidade. Talvez se faltou aí alguma dúvida, que algum munícipe tiver alguma dúvida aí, pode nos perguntar via e-mail ou via telefone, né? A gente vai trocando essa ideia e é super interessante essas entrevistas porque a gente pode estar tanto colocando o trabalho da secretaria, como também após, né, uma entrevista dessa, sanando aí algumas outras dúvidas por parte da população. E aproveitando, a entrevista ficará disponível nas plataformas digitais do Folha Regional para quem quiser acompanhar. Muito obrigado, então. Você acompanhou a edição de hoje do programa Entrevista da Semana, transmitido ao vivo pela TV Folha Regional, no portal adamantinanet.com.br, também no Facebook do Folha Regional e ainda pelo YouTube. Nós recebemos aqui hoje o secretário municipal de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente de Adamantina, Luiz Henrique Fernandes, e falamos com ele a respeito do trabalho desenvolvido pela secretaria no município de Adamantina. O programa Entrevista da Semana teve o apoio da Rede 7 Supermercados e fica por aqui. Eu te espero na próxima edição. Até lá!